medo de morrer, qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor em ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo em, sabendo que já me vou. Aí nesse instante então sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida. Bem, muito obrigado. A canção faz a ligação entre o morrer e a morte. Portanto, numa visão ateia e naturalista, há uma profunda diferença. O morrer, ainda estou presente, sou presidente desse derradeiro ato meu. A morte é algo que ultrapassa a própria, que me ultrapassa e, portanto, eu não a posso viver. Não só não a posso viver, como não a posso sentir, como dela não posso falar. Uma visão, em termos estéticos, muito bonita, de uma perspectiva, evidentemente, até naturalista. Não há o além, diz ele, e, portanto, se eu já não tenho coração, já estou morto, já não posso ter guerra. Portanto, a morte é encarada aqui como uma perspectiva perfeitamente cientificista, digamos assim. Mas o tema é a educação para a morte, não é a morte. Portanto, embora no livro há um capítulo justamente só dedicado à morte, mas
é a educação para a morte. Para sintetizar, e atendendo, eu peço imensa desculpa, queria dizer quanta honra é estar ao lado do Padre Vasco Pinto. Eu esqueci-me de dizer no princípio, depois estava a ouvir a canção e lembrei-me, e portanto, antes de continuar, queria justamente dizer uma pessoa que admiro muito e agora admiro bastante como diretor da Brutéria. A educação, são 10 notas para que alguém deve sofrer e que a sociedade deve permitir, a sociedade deve trabalhar de modo a que todos morram dessa maneira. Primeiro, a humanização da morte. Vou fazer aqui uns apontamentos. Primeiro, depois para voltar como é que está. Aqui. Ok, obrigado. A humanização da morte. Ou seja, no século XXI, é justamente, temos de operar uma revisão completa da antropologia e da teologia da morte. Não quer dizer que o passado esteja errado, mas, de facto, à luz de uma população que no final do século vai ter 10 bilhões de habitantes, é preciso pensarmos a morte de uma outra maneira. E isso justamente significa rever a própria concepção ou teoria da morte dada por um lado pelas religiões, por outro lado pelas próprias antropologias. Por exemplo, habitualmente diz, qualquer que seja a religião, que a morte é um supremo escândalo. E justamente, por exemplo, foi para ultrapassar esse escândalo que Cristo ressuscitou. Ultrapassar e ressuscitando, aparece-nos, e ressuscitando, o cristianismo aparece quase como um ato de loucura, segundo São Paulo. Ora, mas porquê que a morte é um supremo escândalo? É isto que temos que ver. Não numa visão ateia, materialista, redutora, mas dentro de uma visão, ela própria, ecológica. A morte não é um escândalo, porque todos os seres vivos morrem. Se houvesse seres vivos ao nível, seja das plantas, seja da zoologia, que não morressem, e o homem morresse, então podia ser apresentado como um argumento lógico para um escândalo. Mas não é escândalo, não é um absurdo. Dizem bastantes pensadores, depois, caso queiram saber quais, o livro indica quais, que a morte é um absurdo. Sim, acredito que seja um absurdo para aquilo que está vivo, para a nossa biografia, para o nosso sentido da vida. Mas, para o todo ecológico da natureza e do universo, a morte é algo de absolutamente necessário para a revitalização cósmica e biológica e ecológica. Nesse sentido, se o fio morre, se a bactéria morre, se o vírus morre, sabes, o vírus pode durar milhares de anos, mas se morre, se o macaco morre, se a hortaliça morre, se todos os seres vivos morrem, se todos os homens até hoje morreram, atenção, Deus pode ser encarado, é encarado como não homem, como para além da humanidade, se todos os seres vivos até então morreram, porque é que a morte é um absurdo? A morte é absolutamente um dado de regularidade, uma lei normalíssima da própria natureza. Portanto, não há a defesa, quando nós dizemos que a morte é um absurdo, a morte é um escândalo, é um supremo escândalo, estamos a fazer aquilo que, do ponto de vista da nova antropologia, se chama o especismo, isto é, defendemos a nossa espécie. Achamos que todos têm que morrer, menos o homem. Todos, os macacos, os chimpanzés, os crocodilos, as araras, as hortaliças, os cereais, o trigo, todos têm que morrer, mas nós não. Isso significa, do ponto de vista filosófico e antropológico, significa uma elevação para a nossa espécie, por isso é que é chamado especismo,
que no século XXI já é difícil defender. Tal como é difícil defender o especismo face aos animais. Nós não podemos fazer experiências no globo ocular para escolher cremes que não façam mal ao nosso globo ocular, mas podemos fazer experiências nos macacos e fazemos-la, ainda fazemos-la, nos cães e fazemos-la, e nos gatos e fazemos-la, e cegamos os gatos, cegamos os cães, cegamos os macacos, para depois as senhoras, sobretudo as senhoras, terem um conjunto de cremes que retiram as olheiras, ou retiram o roxo, ou pelo menos esmaecem o roxo das olheiras. Portanto, a humanização da morte significa colocar a morte ao nível do homem, ou colocar o homem ao nível da morte. Não exigir para o homem aquilo que não se exige para nenhuma outra espécie da natureza, seja qualquer espécie biológica. E por isso, se nós encararmos isso, é pacífico morrer. Porque todas as gerações morreram, todas as espécies arborícolas morreram, todas as espécies animais morreram, porque é que o homem, ou uma geração, ou uma nacionalidade não há de morrer. Portanto, esta humanização da morte significa, portanto, desmistificar ou desmitificar antropologicamente a morte. Segundo, tratar o doente está prestes a morrer, não é? Com dignidade espiritual, nada descontente de processos, tratamentos e previsibilidade do momento da morte. Aceitar, neste aspecto, aceitar todos os rituais que envolvam a morte do doente. Se é católico, aceitar os rituais católicos, se é budista, aceitar os rituais budistas, se é ateu, aceitar os rituais ateus, justamente não é no momento derradeiro da vida, ou nos momentos derradeiros, que se vai impor, ou numa situação de fragilidade, em que o doente e a família estão de fragilidade, que se pode impor qualquer tipo de ideias. Não. O doente tem que, como dizia a Isabel, o Nickel tem que morrer em paz. Esse é o grande objetivo. Tudo o que se fizer, desde pôr um sanitário no quarto do doente a rezar-lhe uma Ave Maria, isso significa que ele morra em paz. Eu não sou obrigado a acreditar na Ave Maria, mas se ele estiver a morrer ao meu lado e quiser rezar a Ave Maria, eu rezo a Ave Maria com ele. É isto que significa humanizar a morte e a tratar o doente com dignidade espiritual. Se o doente é absolutamente ateu, não vou aproveitar aqueles 30 minutos anteriores, digamos assim, em que para lhe perguntar se ele não terá algumas dúvidas, se não poderá, talvez lhe apareça um anjo. Não estará a haver um momento, uma brisa branca ali na janela, talvez seja um anjo. Fazer batota com a vida. Não há reconversões, como já iremos ver a seguir, não há reconversões do último domingo. Terceiro, integrar a morte na vida. Isto é extremamente importante. Integrar a morte na vida significa que ter consciência que a morte, sendo algo de absolutamente natural, envolve um elemento de transcendência. Não é obrigatório sagrado. Estamos a falar para todos. Essa transcendência será para as pessoas religiosas o sagrado, para os islamitas, os rituais islamitas, para os cristãos, os rituais cristãos, etc. Para os ateus, os rituais ateus, por exemplo, hoje, a cremação, hoje em 10 anos, ou em 15 anos, menos de 15 anos, atinge já a percentagem, pelo menos nas zonas urbanas, de 37% a 40% de corpos que são cremados, que na minha infância seria qualquer coisa de herético para a minha mãe e para o meu pai, e hoje é aceito naturalmente. A transcendência da vida. A vida é em si um dom transcendente. A vida é em si um fenómeno transcendente. Não a vida humana. Lembram-se do humanização da morte. Não a vida humana. A vida em geral. E, portanto, respeitá-la até ao último momento em que ela se manifesta como vida, portanto, antes da morte cerebral e antes da morte cardíaca, que não acontece exatamente
ao mesmo momento. Por isso, aceitando essa transcendência da vida, não insistir por todos os meios médicos possíveis no prolongamento da vida a todo nível, qualquer que seja o estado em que o doente se encontra. Pelo contrário, aceitar que a vida é um processo transcendente em si, mas natural, e por isso aceitar que a morte é uma morte natural. E por isso não aceitar o contínuo prolongamento da vida a qualquer custo. Pelo contrário, aceitar que chegou o momento em que, em paz, se deve deixar a vida, ou seja, se deve morrer. Não transferindo mais um órgão, não fazendo mais uma operação, não abrindo pela terceira vez, um caso que eu conheço, o cérebro pela terceira vez por causa de um câncer. Quando não há já esperança absolutamente nenhuma. Todos os médicos, é claro, há sempre a esperança em Deus, mas utilizamos Deus como um centro comercial em que vamos jogar, ou vamos comprar, e talvez nos saia uma senha da sorte. Deus, como centro comercial, é o Deus que vai conseguir nos salvar no último momento, fazendo pequenos milagres, nos melhorar o fígado, melhorar o pâncreas. Esse, evidentemente, é um Deus idólatra, não é aquele Deus pregado na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Não? Portanto, integrar a morte na vida significa ter consciência de que a morte faz parte dos processos naturais, mas importantes, transcendentes da vida. Não se deve banalizar a morte, não se deve usar argumentos a favor da morte a qualquer momento, não se deve, sobretudo, matar, é evidente, mas também não se deve conservar a vida a qualquer preço. Só, como iremos ver no último ou no penúltimo artigo, só se deve conservar a vida quando esta vida mereça ser dignamente vivida. Ou seja, com liberdade, com autonomia. Se não houver liberdade, não houver autonomia, não é vida, é uma sub-vida. E por isso, se eu tiver que estar amarrado à cama durante toda a minha última fase da vida, ou tiver que viver para uma cidade onde todos estão dementes, agora neste caso, eu particularmente, mas isso ninguém é obrigado a aceitar, eu particularmente prefiro morrer. Há cidades na Holanda onde as pessoas, bairros tipo cidades periféricas, onde as pessoas já vivem em demência plena e, portanto, para cada doente há 2 curadores, que não são médicos, não são enfermeiros, não são fisiatras, não têm nome ainda, chamam-os curadores, não sei como se diz em holandês, e eles ali estão, passam os dias e as noites, realizando com as doenças. Depois de ter concepção que a morte, volta aqui, se eu sei o 4, uma vez só apanho. A morte não é um fracasso da medicina. Isto é muito importante. A concepção médica de qualquer morte foi aquilo que nós, os cientistas, os médicos, os enfermeiros, não conseguiram salvar. Não. A morte é, repito pela 10ª vez, é um processo extremamente importante, transcendente, para uma pessoa religiosa mesmo sagrada, mas natural. Entra dentro da regeneração da própria vida. Como se a vida tivesse pensado de que precisa de morrer para se regenerar. Muito bem. Portanto, o chamado encarniçamento terapêutico, aliás, já condenado pelo Papa João Paulo II, e é um termo da medicina, é justamente um bocado que a Isabel leu ali, é tentar a sobrevivência a todo custo, utilizando todos os tratamentos, todos os remédios, todas as drogas, mesmo que o doente fique inválido, mesmo que o doente fique inconsciente.
mesmo que o doente fique demente. É uma vitória. O doente fica demente, o doente fica inválido, o doente fica acamado, o doente fica inconsciente, mas é uma vitória. Isso não é uma boa educação para a morte. A educação para a morte é aceitar a morte pacificamente, calmamente, e sobretudo, em paz. Já vamos ver então. Consciencializar que a morte não é o último tabu. Esta é uma teoria relacionada com a antropologia, em que depois do sexo, o Freud veio, libertou-se do sexo, há sexo por todo o lado, televisões, filmes, sexo antes do casamento, sexo oral, o sexo aos 80 anos, o sexo por todo o lado, e agora o último tabu seria a morte. Sobre a morte não se fala, não é verdade. Isso foi assim quando este autor escreveu esses livros, a história da morte no Ocidente, mas hoje não. Hoje trouxe o último expresso, perdão, o último, não é o de hoje, né? Portanto, não é o de hoje, não li, e abrimos, trouxe o Público 2. O Público 2, cá está. E isto é, no Público, pelo menos, é o jornal que eu leio, eu não sei, o Diário de Notícias, os outros não sei, 3 em cada 10 idosos nos lares de misericórdia sofrem de demência. É o tema da morte. 3 em cada 10 idosos. Bom, basta dizer. Desculpe, não estava. Obrigado. 3, Público 2. Portanto, o tema da morte. 3 em cada 10 idosos nos lares das misericórdias sofrem de demência. Isto é voluntário para a educação sobre a morte. 3 em cada 10. Hoje, agora imaginem, daqui a 20, 30 anos, não é? Mas cá está, não é tabu, está aqui. Abro o Expresso, não este, mas o anterior, e aquela notícia que eu vos dei, 2 páginas do Expresso, o jornal mais lido em Portugal, o jornal mais lido em Portugal, justamente a tal aldeia na Holanda, onde só vivem pessoas com Alzheimer. Portanto, e cada pessoa tem, cá está, a senhora com Alzheimer e 2 curadores. Exercícios para a memória, exercícios de... Parece um jardim infantil. Cortarem florzinhas com tesoura, fazerem cola, fazerem palavras cruzadas, os que conseguem, não é? Têm momentos que conseguem. Fazer trabalhos em madeira, fazer trabalhos em ferro, fazer bolos, e passam assim. A maior parte não tem consciência de si. A maior parte não tem consciência de si, não conhece os filhos, não conhecem os maridos, as mulheres, etc. Portanto, e justamente cá se coloca o problema da morte. Portanto, o tabu, a morte como um tabu, a morte como o supremo escândalo, são posições filosóficas do século XX. Hoje precisamos de novas posições e essas novas teses só podem estar de acordo, só podem produzir uma harmonização entre a morte, os ciclos naturais e a sociedade. Como iremos ver, entretanto, desculpem, consciencialização que a morte já não é o último tabu. Por isso, tem de haver debate sobre a morte. Claro que é um exagero, a professora Laura Pereira de Santos, no Estado do Minho, pede que se integre a morte nos currículos do liceu. É evidente, isso é quando a criança não, a jovem está a crescer e a afirmar a sua grande vocação de vida, começar a falar da morte é absolutamente um exagero. Mas, a partir de uma certa altura, sobretudo no último quartel, digamos, da vida, é preciso haver debate sobre a morte para que as pessoas estejam absolutamente preparadas. Integrar a morte, 6. Integrar a morte na biografia do doente, destacando os aspectos positivos da vida. Agora entramos aqui num momento muito, muito importante. Para morrer em paz, eu tenho que fazer o julgamento. Não é um julgamento final, não é um julgamento religioso, não é um julgamento moral só. É um julgamento moral, religioso, mas também familiar, profissional, biológico, social e, evidentemente, se eu for uma pessoa religiosa, um julgamento também até de caráter teológico. Ora, o que é integrar a morte? Ou seja, e nesta biografia, todos nós temos defeitos,
Todos nós fizemos coisas más, de certeza absoluta, não significa que tenhamos matado, tenhamos roubado, mas tivemos, de certeza, momentos maliciosos na nossa vida, em que humilhámos outros, em que, porventura, até violentámos outros, até ao ponto de, como este copiloto que agora se matou, matando 150 com ele, que é o cúmulo do narcisismo, digamos assim. Ora, é preciso que as pessoas... A educação para a morte é consciencializar a nossa biografia, salientando os aspectos mais positivos e não esquecendo, mas não salientando, deixando de lado os aspectos mais negativos. É preciso encontrar em cada um de nós, é preciso encontrar o elemento positivo da sua vida, que especifica o sentido da sua vida. Este pintou, aquele pintou. Claro que deve ser a imitação da Vieira da Silva, não deve ser. Pronto. Este pintou, aquele fez um vídeo, aquele fez um filho, aquele escreveu um livro, aquele fez uma empresa, aquele inventou um objeto importante, uma invenção qualquer, aquele organizou pessoas, foi o guia do seu prédio, digamos assim, quando era preciso um exemplo moral. Os pais apontavam: olha, é o vizinho do terceiro andar. Esse é um homem justo, reto, honesto, que as crianças podiam, digamos assim, ver nele um exemplo para a vida. O outro ensinou, o outro criou uma exploração agrícola de kiwis, qualquer coisa, mas algo de certeza. Entretanto, divorciou-se, uma coisa má, se calhar. Entretanto, não deu pensão aos filhos, uma coisa má. Mas eu vou-te dizer, a um mês dele morrer, quando eu sei que ele tem um cancro no pâncreas daqui a 3 meses, porventura, não é 3 meses, é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, mas está na última fase da vida, eu vou-lhe dizer: mas porquê é que tu não deste a pensão aos teus filhos? Agora, o mais que posso aconselhar é que, se eu tiver dinheiro, deixe, evidentemente, faça um testamento, especificamente, no meio dos filhos, que eu posso nomear outras pessoas. Portanto, encontrar o elemento positivo da vida. Encontrar com ele, com a pessoa que está doente, com ele, com ela, encontrar esse elemento. E não esquecer, não se pode esquecer, o mal nunca se deve esquecer, mas não enfatizar, neste momento particular, os elementos negativos da sua vida. Foi um patrão que pagou sempre mal aos empregados. Foi um empregado que passou a vida a pautar, a meter baixas fraudulentas. Mas o que é que eu lhe vou dizer agora que ele há 30 anos meteu uma baixa fraudulenta de 3 meses e enganou toda a gente? Vou salientar isso, não é? Vou salientar que ele furtou dinheiro do cofre da escola secundária, da viagem de finalistas, e acabaram por ter que ir aqui ao lado em vez de irem a Paris. Quer dizer, isso penso que, sem esquecer, será a própria pessoa, por ela própria, desculpem, isto é empate, a própria pessoa, levado pelas equipes que estarão com ele, neste caso o aconselhamento espiritual, aconselhamento psicológico, que pensarão isso. Mas não seremos nós a empatizar. Portanto, consciencialização, integrar a morte na biografia, aceitar as convicções do doente da família. Aquilo que dissemos há bocado, não pretender fazer conversões finais, não pretender que ele se torne bom pai quando foi mau pai, não pretender que se torne bom marido quando foi adúltero toda a vida, não pretender que se torne católico quando foi ateu toda a vida, ou vice-versa, não pretender nada que ele não seja já. Não pretender nada. Quando está ao pé de uma pessoa que está a ser educada para a morte, está a ser acompanhada, não se pede nada. Dá-se, destacando sempre elementos positivos. Neste caso, aceitar as convicções do doente e da sua família. Os 3 últimos, nunca fazer chantagem entre a vida e a morte, execrando esta, está mais pequenino, mas vê, não é? Execrando esta e valorizando aquela. Isto é, nunca dizer
ou nunca fazer ver quem vai morrer, que vai perder a coisa mais bela que existe, que é a vida. Porque nós não sabemos. É que não sabemos. Quer dizer, não sabemos. Não tem sentido dizer sabemos o que está para além da morte, como dizia o Gilberto Gil. Mesmo uma pessoa religiosa como eu, não tem sentido dizer que encontra Deus, os anjos, São Miguel, encontra o paraíso depois do ato de morrer. Tudo isso são ficções humanas que se escreveram nos livros indianos, que se escreveram na Bíblia, evidentemente, mas hoje temos a dignidade humana suficiente para não acreditar nas ficções que há 2000 anos, há 1000 anos, há 4000 anos nos foram escrevendo. Basta pensarmos, se formos indianos, acreditamos na morte de maneira radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Acreditam na transmigração de almas, como sabem, na metempsicose, e, portanto, se eu estou aqui com um estatuto social, é porque o meu pai, a minha mãe, eu próprio, o meu espírito, através do Dharma e do Karma, fiz com que estivesse aqui. Por isso, os Dalits, os intocáveis, aceitam tudo, aceitam quase a escravização, aceitam tudo, absolutamente, porque eles são os culpados de serem os Dalits, eles próprios. Não sei se expliquei bem agora, mas, portanto, imaginando que vivíamos na Grécia Antiga, as nossas concepções da morte eram tão diferentes. Basta pensar tudo o que lemos em Homero sobre as sombras, sobre o Tártaro e sobre a outra parte do inferno, que agora não me lembro. Basta pensar no mito Orfeu e Eurídice, que eles tão convictamente aceitavam, e hoje nós, a pensar no mito cristão, no para além da morte, ou naqueles que viveram o stress pós-traumático da morte, o stress traumático, a morte, como é que se diz agora? O stress da morte, e depois regressaram a todas as visões que tiveram. Qual delas é mais verdadeira? Nenhuma. Não há nenhuma experiência, nem visões místicas de Santa Teresa, nenhuma visão mística, são tão diferentes umas das outras. Não acreditar é infantilizarmos a nossa mente. E, como sabem, o mais importante da nossa vida é uma dignidade moral de acreditarmos naquilo que nós próprios construímos mentalmente. E, portanto, não é por a Bíblia dizer, ou por o mestre budista Tagore, não sei o quê, vir dizer a Paris, e eu ir lá ouvir, que vamos acreditar. Ora, depois, portanto, a morte existe, como existe a vida, a morte existe no seu tempo, a vida existe no seu tempo, é o que diz ali, e, portanto, não há que valorizar. Não sabemos se na morte será a nossa felicidade, se a morte será o nosso inferno não no sentido religioso, mas a infelicidade, se a morte será um nada. Mas mesmo que a morte seja um nada, a vida é um tudo. E por isso deve ser vivida em paz e máxima dignidade até ao fim. Nunca deixar, não perder a dignidade corporal, não deixar que as novas gerações vejam um velho engelhado, um velho acamado, um velho sem autonomia para as suas necessidades biológicas. É um animal que está ali na capoeira. Quando vejo esses velhos, penso nas galinhas da minha mãe, que eram assim, que cheirava mal. Eu não queria lá entrar. Assim tão bem. Esses velhos, quando se entra no lar e chega ao quarto deles, cheiram mal. Cheiram mal, não sei se têm essa experiência. Eu, infelizmente, tenho essa experiência. Cheiram mal. A pele está cicatrizada por causa das escaras, da posição. O cabelo está sempre despenteado. A barba nunca está feita. O pescoço está todo numa redondilha. Os olhos perderam o brilho. Os olhos são baços, perderam o brilho. Já não há vida ali. A morte está a apoderar-se dedo a dedo, fragmento a fragmento, centímetro quadrado a centímetro quadrado da nossa pele. Então, estabelecer um corpo oficial de equipas multidisciplinares que acompanhem os últimos dias. Esta é a grande tarefa do Estado. É a grande tarefa do Estado. E é aquilo que devemos pedir com urgência. A Holanda está a fazer, viram, está ali no Expresso, não é? A Holanda está a fazê-lo,
mas a Holanda, desde o século XVI, devia ser um exemplo para nós, e foi um grande exemplo até para o Padre António Vieira, mas como convencer os políticos é uma coisa. Integrar a tanatologia, a teoria da morte, a ciência da morte, nos currículos médicos. Nos currículos médicos, evidentemente, não nas escolas secundárias. Objetivo último, cá está, Isabel, permitir uma morte em paz. Permitir uma morte em paz. Eu recordo que as primeiras equipes da morte legal, as primeiras equipes das autópsias, os médicos que fazem as autópsias, foram extremamente difíceis. Não havia nenhum médico que fizesse em Inglaterra, portanto, na primeira metade do século XIX, não havia, foram nomeados práticos, como se dizia então, práticos, quer dizer, que eram pessoas que conseguiam fazer as autópsias, mas sem, evidentemente, a teoria médica, até que a pouco e pouco, ao longo de 100 anos, se foi integrando. Aqui em Portugal também, a morte legal demorou cerca de 50 anos a instalar-se. A autópsia só teve de ser obrigatória por lei, tiveram de ser nomeados obrigatoriamente, não havia voluntários que fizessem. Aqui também vai. Quem é que quer lidar com a morte? Serão pessoas especiais, sociólogos, psicólogos, médicos especiais, enfermeiros especiais, não é? Finalmente, respeitar sempre a liberdade e a dignidade humanos do doente e da sua família. E se respeitar a liberdade e a dignidade significa justamente ter uma figura humana. Quando vou visitar o meu pré-hospital, encontrar um homem, não encontrar um ser abandalhado, encontrar um animal acuado, cheio de medo, que está ali, porque não tem consciência de que a sua vida está a expirar e que isso é normal. E, portanto, é alguém que não está pacífico consigo próprio. Pacífico. Isso, morrer fora da pacificidade, digamos assim, da serenidade, morrer fora disso é extremamente grave. Portanto, pronto, acho que está o geral. Para quem quiser maior informação sobre este tema, pois eu gostaria de dar um livro a cada um, mas não posso, está ali, o livro não é caro, se quiserem analisar este tema. Muito obrigado, sim.